Sim, Então, alguma pergunta até aqui, gente? Tranquilo? Tá dando para entender aí essas temáticas? sim, tá dando. Beleza? Essas, esses temas, eles são importantes, por quê? Porque quando a gente vai trabalhar o texto, principalmente do Novo Testamento, é legal a gente saber onde está pisando, né? E algumas temáticas são, assim, parte central, né, do discurso de alguns autores. E às vezes a gente deixa isso no esquecimento. Então é bom estar relembrando isso de vez em quando, né, lendo, aí no caso, né, teologias do Novo Testamento que vão nos ajudar a ter uma perspectiva saudável, né, do texto do Novo Testamento. Bem, vamos lá. Paramos aí no ponto 5. Agora a unidade do corpo de Cristo. Paulo fala sobre a importância da unidade entre os crentes e do corpo de Cristo, como um todo. Ele usa a metáfora do corpo humano para ilustrar a interdependência e diversidade dos membros do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 1, 12 a 27, ele escreve: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. A gente tem isso em Romanos 12, né? A gente tem isso em várias cartas também, onde se enfatiza essa questão de que o cabeça é Cristo e que todo mundo depende uns dos outros, que não tem ninguém superior a ninguém, que, por exemplo, a questão dos dons existem, mas são dons diferentes. Isso não faz ninguém melhor do que ninguém, porque um dom é mais, né, aparece mais do que o outro, né? Isso não existe. Mas são capacidades diferentes que Deus dá a cada um para desenvolver o seu ministério dentro da igreja. E aí, até repetindo o que eu falei na aula anterior, essa balela de autoridade espiritual, isso não existe. Né? Ninguém tem autoridade sobre ninguém, porque Cristo é o cabeça. Agora, o que existe é a interdependência. Tem que ser o respeito mútuo, né? Todos nós dependemos uns dos outros. Eu até falei na minha igreja, tem um tempinho atrás, falei assim, ó, eu agradeço a Deus por ser pastor aqui, por vocês. Porque eu sou pastor por quê? Porque tem vocês que me ouvem e me aceitam como pastor. Porque tem pastor sozinho? Não tem. Tem professor sem aluno? Não tem. Então, a gente, às vezes, determinadas pessoas, principalmente líderes, se colocam numa posição de que não dependem ou não precisam dos liderados. É igual o ator, ou o cantor, ou a cantora, que despreza os fãs. Poxa, ele ou ela só é famoso por causa dos fãs. É claro que você, né, precisa estabelecer limite, né, nisso tudo, mas não dá para ser snob com os fãs. Não dá para ignorar, para maltratar. Por quê? Você vai perder os fãs, ninguém vai comprar o seu disco, ninguém vai assistir ao seu show, ninguém vai ao teatro te assistir, e aí você vai ficar na pindaíba, por causa da arrogância, né? Porque se acha melhor do que aqueles que te colocaram onde você está. Então, assim, no corpo de Cristo, isso não deveria acontecer. Acontece desde que o mundo é mundo, né? Mas é uma temática que a gente precisa relembrar. Somos todos servos uns dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Cabeça do corpo é Cristo. O outro aí, né? A esperança da ressurreição. Gente, pode não parecer, mas na época de Paulo, muitos cristãos não acreditavam na ressurreição. Ainda hoje, né? Hoje tem gente que nem pensa nessa questão da ressurreição, mas na época de Paulo, tem muita gente que não acreditava na ressurreição. E o princípio fundamental, fundante do cristianismo,
foi a ressurreição de Jesus. Sem isso, né, nós não estaremos aqui e não haveria motivo para existir igreja. Vamos lá, Paulo ensina sobre a esperança da ressurreição dos mortos e a vida eterna em Cristo. Ele fala sobre a transformação do corpo mortal em um corpo glorificado. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52, ele escreve: Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que Paulo está falando aqui? Que a ressurreição é um motivo aí, né, da nossa caminhada cristã. Não é a prosperidade, né, não é o sucesso material, político, econômico, mas é a ressurreição. Até ainda em 1 Coríntios 15, lá no finalzinho, a gente tem um texto muito conhecido que fala assim, ó, mas a graça que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa última frase aqui, por que Paulo diz que o vosso trabalho não é vão no Senhor? Porque nós iremos ressuscitar. Lá no verso 15, no capítulo 15, nos primeiros versos, Paulo está falando sobre a ressurreição. Então, muita gente usa esse verso 58 para falar assim, você está na igreja pequena, né, no ministério pequeno, mas tem a fé que ele vai crescer, porque o trabalho não é vão no Senhor. O texto não está falando sobre isso. Você pode estar numa igreja pequena e pode morrer numa igreja menor ainda. Você pode estar no ministério pequeno e pode até perder o ministério. Mas o trabalho não é vão porque você vai ressuscitar. Essa é a nossa esperança. Para uma igreja ou um trabalho crescer ou não, existem N fatores, né? E às vezes Deus nem tem nada a ver com isso, dependendo da situação. Então, aqui Paulo está enfatizando esse aspecto que é fundante do cristianismo, a ressurreição. E a gente não pode se esquecer disso, né? Então, esses são temas que aparecem em todas as cartas de Paulo. São temas que vale a pena explorar, estudar e pregar, né, sobre isso. E a partir disso, nas próximas aulas, a gente vai estudar a teologia de algumas cartas, né, de Paulo aí, para também entender as suas principais temáticas. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas, reclamações? Beleza, professor. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então é isso, gente. Então ficamos por aqui e até a próxima. Bom final de semana. Valeu, igualmente aí. Bom final de semana. Bom fim de semana a todos. Obrigada, professor. Boa prova, Nancy. Obrigada.